Então diz aqui assim: se no círculo humano a inteligência é seguida pela razão e a razão pela responsabilidade nas linhas da civilização sob os signos da cultura, observamos que na retaguarda do transformismo o reflexo precede o instinto, tanto quanto o instinto precede a atividade refletida, que é base da inteligência nos depósitos do conhecimento adquirido, por recapitulação e transmissão incessante nos milhares de milênios em que o princípio espiritual atravessa lentamente os círculos elementares da natureza, qual vaso vivo de forma em forma, até configurar-se no indivíduo humano em trânsito para a maturação sublimada no campo angélico. Olha que interessante. Então, nós observamos desta forma que o trabalho é constante e o esforço é fundamental para esse aperfeiçoamento. Então, não temos como querer descanso, não tem como desejar sossego, não tem como desejar lazer, se não trabalharmos verdadeiramente de forma incessante para dar sequência ao trabalho que a espiritualidade amiga e superior vem desenvolvendo para conosco ao longo dos milênios. A humanidade terrena ainda está, pelo que nós observamos, bastante longe de despertar para as verdades imortais. Agora, nós que já despertamos, nós que já detemos esse conhecimento, nós sabemos que temos que lutar dia após dia, às 24 horas do dia, para conquistar aquilo que se faz necessário. Lembra a evolução do princípio inteligente, do átomo ao arcanjo. Lembrando Leon Denis, o grande filósofo do espiritismo, que quando diz para nós, que o espírito dorme na pedra, descansa no vegetal, desperta no animal e acorda no homem. Então, todo esse processo é a evolução do princípio inteligente, como nós estamos observando aqui. E veja quantos milênios que isso vem acontecendo. Desde que a Terra chegou na sua condição de resfriamento, onde a mônada teve possibilidades de iniciar a sua atuação através das primeiras organizações celulares, até atingirmos o momento em que chegamos. Como é magnífico, como é sublime o trabalho que os arquitetos siderais vêm desenvolvendo e não param de desenvolver, para que venhamos nós, por nossa parte, despertar e facilitar que o trabalho deles possa vir a concretizar-se com muita sabedoria e com bastante alegria, com bastante prazer. Vamos observar mais um pouquinho aqui, quando ele diz aqui, em qualquer estudo acerca do corpo espiritual, nós não podemos esquecer a função preponderante do automatismo e da herança na formação da individualidade responsável para compreendermos a inexequibilidade de qualquer separação entre a fisiologia e a psicologia, porquanto ao longo da atração no mineral, da sensação no vegetal e do instinto no animal, vemos a crisálida de consciência construindo as suas faculdades de organização, sensibilidade e inteligência, transformando gradativamente toda a atividade nervosa em vida psíquica. Interessante, não? Vamos observar mais um pouquinho. A evolução e princípios cosmocinéticos.
Os dias da criação, assinalados nos livros de Moisés, equivalem a épocas imensas no tempo e no espaço, porque o corpo espiritual que modela o corpo físico e o corpo físico que representa o corpo espiritual constituem a obra de séculos numerosos, pacientemente elaborada em duas esferas diferentes da vida, a se retomarem no berço e no túmulo com a orientação dos instrutores divinos que supervisionam a evolução terrestre. Interessante. Com semelhante enunciação, não diligenciamos de modo algum explicar a gênese do espírito, porque isso por enquanto implicaria arrogante e pretensiosa definição do próprio Deus. Propomos-nos simplesmente a salientar que a lei da evolução prevalece para todos os seres do universo, tanto quanto os princípios cosmocinéticos que determinam o equilíbrio dos astros são, na origem, os mesmos que regulam a vida orgânica, na estrutura e movimento dos átomos. O veículo do espírito, além do sepulcro no plano extrafísico, ou quando reconstituído no berço, é a soma de experiências infinitamente repetidas, avançando vagarosamente da obscuridade para a luz. Nele, situamos a individualidade espiritual que se vale das vidas menores para afirmar-se, das vidas menores que lhes prestam serviço, dela recolhendo preciosa cooperação para crescerem a seu turno conforme os inelutáveis objetivos do progresso. Nós vamos observar também que todos os órgãos do corpo espiritual e, consequentemente, do corpo físico foram, portanto, construídos com lentidão, atendendo-se à necessidade do campo mental em seu condicionamento e exteriorização no meio terrestre. É assim que o fato nasceu no princípio inteligente, na sua passagem pelas células nucleares, em seus impulsos ameboides, que a visão principiou pela sensibilidade do plasma nos flagelados monocelulares expostos ao clarão solar, que o olfato começou nos animais aquáticos de expressão mais simples, por excitações do ambiente em que evolviam, que o gosto surgiu nas plantas, muitas delas armadas de pelos viscosos, destilando sucos digestivos, e que as primeiras sensações do sexo apareceram com algas marinhas providas não só de células masculinas e femininas que nadam, atraídas umas para as outras, mas também de um esboço de epiderme sensível que podemos definir como região secundária de simpatias genésicas. Olha que interessante. Por isso que muitas e muitas vezes nós ainda sentimos aquela vontade imensa, né, de ir à praia, de caminhar pela praia, observar o mar, algumas vezes tocar as águas salgadas desse imenso mar, que é um imenso repositório de energias para todos nós. É lá que nós, como animais, fomos criados. E depois que o deixamos, ainda hoje tem horas que bate uma saudade imensa, uma vontade muito grande de sairmos de onde nos encontramos, descer a serra e nos aproximarmos daquelas águas de onde é o nosso princípio. Não é interessante? Vamos observar mais um pouquinho, examinando, pois, os fenômenos da reflexão sistemática, gerando o automatismo que assinala a inteligência de todas as ações espontâneas do corpo espiritual, reconhecemos sem dificuldade que a marcha do princípio inteligente para o reino humano
e que a viagem da consciência humana para o reino angélico simbolizam a expansão multimilenar da criatura de Deus, que por força da lei divina deve merecer, com o trabalho de si mesma, a auréola da imortalidade em pleno céu. É isso aí, meus queridos. Ótima tarde a todos. Fico muito feliz por mais esta oportunidade de darmos sequência no estudo. E vamos nos preparando, vamos estudando, porque com a possibilidade que o Rodrigo nos acena, teremos condições de estarmos reunidos em mais algumas oportunidades, dando sequência aí a esse estudo magnífico. Muita paz e muita luz a todos. E eu aproveito nesse momento